Olá, gente! Meu nome é Mariana, da Livraria da Mariana, e nesse vídeo vamos falar sobre as provações de Apolo. As provações de Apolo, esse daqui é o primeiro livro da saga, O Oráculo Oculto. E os livros que antecedem as provações de Apolo são Percy Jackson e os Olimpianos. Eu já fiz aqui um vídeo no canal falando sobre o segundo livro de Percy Jackson e Olimpianos, Mar de Monstro, porque vai lançar na Netflix. Vai lançar na Disney Plus a segunda temporada de Percy Jackson, então eu fiz um vídeo bem legal falando o que eu espero, né, para essa próxima temporada. E tem a saga de livros Heróis do Olímpio, que também é muito boa e que eu gosto bastante. Então, As Provações de Apolo vai ser um livro que vai se passar no mesmo universo de Percy Jackson e de Heróis do Olímpio. Exatamente depois de Heróis do Olímpio, a gente vai começar As Provações de Apolo, com o deus Apolo da mitologia grega virando um semideus. Porque em Heróis do Olímpio eles têm essa punição, que acontece umas guerras lá, tudo. Se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo explicando a saga de Heróis do Olímpio, explicando também um pouco Percy Jackson e os Olimpianos, né, a primeira saga, para dar um contexto também desses próximos vídeos que vão vir eu falando sobre provação de Apolo. Porque, só para dar uma contextualizada no universo de Percy Jackson, que é muito grande, muito vasto. Então, se vocês quiserem, é só deixar aqui no comentário abaixo, que eu vou ficar muito feliz em responder para vocês. As provações de Apolo eu já comentei aqui no meu último vídeo, no vídeo Livros de Presentes, que eu ganhei de presente no meu aniversário de 15 anos. Esse livro aqui foi dado pela minha amiga Lena. Eu adorei, gente, esse livro. Eu queria ele faz um tempinho, porque eu tinha terminado, né, a saga, e ela comprou pra mim, me deu de presente. E eu vou aqui falar um pouco sobre o que eu achei, o que é história e como foi minha experiência com esse livro. Então, né, como eu tava falando, o Apolo, ele foi punido e ele virou um semideus. Então, a gente vai acompanhar o Apolo nessa jornada de semideus, os problemas que estão acontecendo no mundo de Percy Jackson. E a gente vai acompanhar tudo isso na primeira pessoa do deus Apolo, que está na pele do Lester Papadopoulos. Deixa eu pegar aqui. Isso mesmo. O nome do Apolo, na identidade dele, é Lester Papadopoulos. E ele acorda. O livro ele começa com o Apolo ele acordando numa lata de lixo, bem desconfortável. E aí vai seguir a história. Ele vai conhecer a Meg, uma pirralha dos cantos de Nova York, que vai ajudar ele a descobrir, né, o que ele tem que fazer e a voltar para o acampamento meio-sangue. Mas, Mari, o que é acampamento meio-sangue? Acampamento meio-sangue é um acampamento onde ficam os meio-sangues, os semideuses. Então, todos os semideuses. O que é um semideus? É o filho de um deus com um humano. Deuses, eles têm várias relações, né, amorosas, e nessas relações eles têm filhos, e esses filhos são os semideuses. Então, todas as sagas de Percy Jackson, de Heróis do Olímpio, a gente acompanha os semideuses e basicamente eles resolvendo as coisas desse mundo. Então, o Apolo, ele tá na pele, né, de um mortal e ele vai para o acampamento meio-sangue buscar ajuda. Então, a gente vai acompanhar aqui o Apolo descobrindo o que ele tem que fazer. Eu vou ler, gente, aqui a orelha das provações de Apolo, onde a gente tem, né, mais uma visão sobre a história. Sua culpa, sua punição. A voz de meu pai ainda ressoa em meus ouvidos. Dá para acreditar que Zeus me culpou pela briga entre os deuses e Gaia? Só porque a Mãe Terra convenceu um dos meus descendentes, Octavian, a orquestrar uma batalha entre semideuses gregos e romanos, levando à guerra civil que quase destruiu a humanidade. Agora eu pergunto, como a culpa poderia ser minha? Só sei que por isso fui expulso do Olimpo e vim parar na Terra na forma de um mortal de 16 anos, com espinhas e sem abdômen tanquinho. Infelizmente, já fui punido dessa forma antes. Sei como as coisas funcionam. Vou enfrentar várias provações e infortúnios. Espero que todo esse sofrimento prove meu valor e faça com que Zeus me perdoe e me transforme novamente em um deus. A questão é que as coisas são bem mais complicadas e perigosas para o meu lado do que da última vez. Um dos meus adversários mais antigos sabe da minha condição mortal e colocou gente na minha cola. O oráculo de Delfos está na mais completa escuridão, incapaz de fornecer profecias. E o pior e mais embaraçoso é que fui condenado a servir uma semideusa sem teto e maltrapilha, cuja maior arma é jogar frutas podres nas pessoas.
Não é possível que Zeus ache que posso resolver o problema do oráculo sozinho. Não sem meus poderes divinos. É hora de fazer uma visita ao acampamento meio-sangue, onde talvez eu encontre algum semideus disposto a a me ajudar. Com certeza serei recebido como o Deus belo e majestoso que sou, uma verdadeira celebridade. Eles me trarão oferendas, como uvas sem caroço, biscoitos Oreo e, deuses, talvez até bacon. Isso. Se eu sobreviver a essas provações, vou escrever uma ode ao poder do bacon. Palavra de Deus. Bem, ex-Deus no momento, mas vocês entenderam. Então, gente, aqui a gente tem, né, a percepção do Apolo contando essa história, né, dando uma geral pra gente. Então, como ele falou, ele está nessa situação de virar um mortal por conta da Guerra de Heróis do Olimpo, a saga que antecede esse livro aqui. Então, a gente vai acompanhar ele. Então, como o Apolo ele falou aqui na orelha, ele vai estar servindo a Meg, que é uma maltrapilha que ajuda ele quando ele chega, né, no mundo mortal, e que vai ser a mestre dele. Então, ele vai estar junto da Meg nessa jornada toda e a gente vai acompanhar o desenvolvimento deles dois. Uma coisa que eu acho que chama bastante atenção do livro, né, primeiramente, é por conta da primeira pessoa e a gente está lendo esse livro na perspectiva de um deus. Que, caso você não saiba nada de mitologia grega, nunca tenha ouvido o nome do Apolo na sua vida, o que, aliás, é um crime bem grave, ele ficaria muito chateado, mas a gente finge que isso não aconteceu, porque eu vou explicar aqui pra você agora. Apolo, ele é um dos deuses da mitologia grega, ele faz parte dos 12 olimpianos, então ele é um deus bastante importante, ele é um deus bastante abrangente, porque ele é o deus do sol, como a gente pode ver, né, até aqui na capa do livro, que tem o sol, todo bonitinho. Ele é o deus da arquearia, deus da poesia, deus da música, deus de muitas coisas, deus da medicina também. Então, a gente vai acompanhar ele nessa jornada como mortal. E eu acho muito divertido como o Rick Riordan, ele trata, né, o Apolo, como ele narra como se fosse um deus. Eu acho isso muito legal. Porque os deuses na mitologia também, caso você tenha outra concepção, né, de Deus, dessa coisa de divindade, eles são bem humanos, eles são bem egoístas, são egocêntricos, assim. E o Apolo, ele deixa bem claro isso, tipo, ele fala várias vezes: como vocês não sabem quem eu sou muito importante, vocês deviam estar aos meus pés. Então, ele fala várias vezes isso, porque é como os deuses, eles se veem, né, por causa que eles são divindades que se sentem muito importantes, muito acima de todos, né, como a gente pode ver aqui no livro. Aliás, aqui, gente, na capa, a gente tem o Apolo em formato de Lexter, num beco de Nova York. E aqui, do lado, a gente tem o Apolo, né, com o arco da arquearia, bem bonitão, assim. E eu acho bem bonito, né, a capa do livro, olhando bem. Muito bonita, gente, parabéns, Rick, arrasou. Então, a gente vai ter bastante disso. Outra coisa bem legal é, como eu falei, né, ele é o deus da poesia e tudo mais. Ele vai ter um haikai, ou haiku, pelo que eu pesquisei, que são esses tipos de poemas japoneses, que são só versos assim, e que ele fala o que vai acontecer no capítulo, de forma bem engraçada. Gente, uma coisa que eu gosto muito dos livros do Rick Riordan é que ele sempre traz muito humor, eu adoro isso. Uma coisa que eu senti saudade em Heróis do Olimpo é porque, tanto em Percy Jackson, os Olimpianos, quanto nas Provações da Apolo, é que os capítulos eles sempre têm títulos muito legais, muito engraçados. Em Percy Jackson eu adorava ler os títulos, assim, tentando pensar, meu Deus, como é que isso vai acontecer, né, e tudo mais. O capítulo mais icônico, assim, né, que os fãs sempre lembram, é Transformei minha professora de iniciação à álgebra em pó, porque é o primeiro capítulo e fala um negócio assim. Por causa que realmente, gente, a vida do Percy não é muito satisfatória, né? Acontecem umas coisas bem estranhas. E aqui em Provações de Apolo a gente também vai ter isso. Falando do Percy, eu já volto nele, tá? Aqui no capítulo 24 a gente tem um haikai. Não sei, gente, como é que fala. Tipo, quando a gente fala um poema, a gente tem, né, uma sonoridade diferente. Vou falar normal aqui, o haikai. Eu vou ler um legal, gente, aqui. O capítulo 22. Armada até os olhos. Ukulele de combate. Lenço do Brasil. Muito legal. Então a gente sempre vai ter esses títulos muito divertidos. Falando sobre o Percy, em Percy Jackson Olimpianos, ele é o personagem principal, né? Tanto é que tem o nome dele, né? A saga. Se ele não fosse, seria um pouco estranho. E ele que narra os livros, então a gente tem um apego muito emocional, assim, pelo Percy. Ele aparece em Heróis do Olimpo também.
E aqui em As Provações de Apolo, ele aparece no começo do livro. E é bem engraçado, porque os semideuses, gente, eles se ferram muito. Bora falar assim, né? Gente, se tem uma pessoa que se ferra na vida, são os semideuses. Porque eles sempre vão arrumar a BO que não é com eles. Eles sempre têm que ficar lutando com monstros, assim, com os maiores medos deles. Sempre tem esse negócio, né, de provação, as provações de Apolo, mas eu digo que os semideuses, eles enfrentam os maiores medos dele. Eles sempre são muito manipulados. Então, se tem alguém que está se ferrando no mundo de Percy Jackson, pode ter certeza que é um semideus. E os semideuses, eles se ferram justamente pelos deuses, porque os deuses, eles arrumam, né, as coisas dele, eles arrumam a briga e os semideuses que vão lutar. Basicamente é isso. E as provações de Apolo, o Apolo prontamente, né, com a Meg de escudeira do lado dele, pra defender ele de qualquer coisa, né, de qualquer gente do mal, com frutas podres. Ele vai até o Percy Jackson, porque ele fala, vou procurar, né, um semideus. Nossa, Percy, esse cara é demais, adoro ele, gente, meu colega, meu parceiro, assim, só na cabeça da Apolo, né, mas tudo bem. Meu colega, meu parceiro aqui de todas as horas, vou falar um papo com ele, né, pra ele arrumar meus BO. E, gente, é muito engraçado, porque o Percy, o Percy, ele só quer ser um adolescente normal. Ele olha assim pro Apolo, o Apolo olha assim pra ele. Cara, o Percy tá nem aí pro Apolo. É muito engraçado, por causa que ele só quer ficar de boa, sabe? Ele só quer curtir o último ano dele na escola, ele quer passar na faculdade. Ele tá pouco se lixando pro Apolo mesmo, sendo bem sincero, é muito engraçado. Ele ajuda o Apolo e a Meg e tudo mais. Só que a gente vê que o coitado tá cansado, né, gente? A gente entende o Percy, porque de todos os semideuses, ele tem muito trabalho, gente. O garoto que tem trabalho. Aparece em todas as franquias. Meu Deus do céu. E falando nisso, gente, personagens que aparecem, né, nas franquias, eu acho bem legal. Primeiramente, o Percy, ele aparece em As Provações de Apolo. E outro personagem muito querido por mim e por todo o fandom é o Nico. Ele é filho de Hades e ele aparece nas Provações de Apolo também. Ele tem um papel muito crucial no livro e eu acho bem legal. Outra coisa legal é que o Apolo, ele comenta, né, sobre os outros semideuses. Ele não lembra direito os nomes dele, mas ele comenta, né, não sei o que. Tem aquele Jason lá, né, nossa, ele é bom mesmo. Cadê os semideuses cadê os bons? Cadê a panelinha boa, né, que resolveu as coisas na outra saga? Cadê eles? Eles só querem tirar uma férias, sabe? E eu não julgo nem um pouco eles. Eu só acho muito engraçada a reação do Apolo. Tipo, como vocês não estão aqui pra resolver as minhas coisas, sabe? Então, acho muito engraçado. A gente também é introduzido a vários outros personagens muito interessantes também. O Apolo, eles têm os próprios filhos dele, né? Tem os próprios semideuses, que são filhos de Apolo. Então, acho muito legal que o Rick Riordan traga nessa relação, tipo, o pai, né, encontrando os filhos. Acho bem legal isso. O pai ausente, né, encontrando os filhos. Aí, tipo, fica um clima meio estranho, mas é legal também ao mesmo tempo, caso você vê que eles são parecidos. Acho isso muito legal. Tem os personagens novos, né, além dos filhos do Apolo, que são o pessoal do acampamento. Tem a própria Meg, né, que eu acho muito legal, que ela é uma personagem muito marcante. E acho que dá pra ver que ela vai ter bastante destaque, né, nos próximos livros. Acho isso muito legal, porque eu gostei bastante da Meg em As Provações de Apolo. Achei ela bem engraçadinha e eu acho que ela forma uma boa dupla com a Apolo. E falando dos personagens novos, a gente tem, né, as pessoas do acampamento, dos outros semideuses. É legal ressaltar que tem poucos semideuses no acampamento esse ano, porque tá no período de férias, aquele frio, então não tem tantos semideuses quanto fica no verão. Então, tem poucos semideuses do que normalmente. E um semideus que, assim, se destacou pra mim bastante, eu acho que vai se destacar pra você, é o Paulo. O Paulo, ele é um semideus brasileiro. Ele é filho da deusa da juventude. Realmente me esqueci o nome dela agora. Mas ele tem bastante destaque, por incrível que pareça. Eu achei isso muito engraçado. Como eu li, né, no capítulo 22, no Haikai, ele fala que ukulele de combate e lenço do Brasil, porque eu achei isso muito engraçado, gente. O Paulo, ele aparece em situações bem aleatórias e eu fiquei muito feliz que o Rick Riordan tenha tido esse carinho, né, pelo Brasil, botando um nome brasileiro, né, Paulo. E achei muito engraçado, gente, muito legal, porque é bom, né, ter essa representatividade também. E aí, nas Provações de Apolo, a gente tem. Eu acho isso muito legal. É muito engraçado também as coisas que o Apolo fala.
Ah, é muito da hora. E a gente tem, né, outros semideuses de outras etnias também. A gente tem isso desde Heróis Olímpio, com bastante protagonismo, para semideuses de outras etnias, outras nacionalidades. Então acho isso muito legal que o Rick Riordan, ele bote isso, por causa que a gente se sente muito acolhido e você se identifica com vários dos personagens. Acho isso muito legal, sinceramente, muito bom. É muito engraçado, gente, as situações do Paulo. Acho ele muito legal. Eu queria que ele tivesse um pouco mais destaque do que ele já tem, porque acho que ele merece, gente. Acho ele realmente muito engraçado e muito divertido. Então, gente, falando um pouco sobre a história, a gente vai ter, né, o desenrolar do Apolo, os motivos principais que vai girar, né, em um oráculo oculto, vai ser a questão dos oráculos. Ah, eu me esqueci de falar, mas o Apolo, ele também é deus das profecias. Gente, ele é deus de tudo, basicamente, tá? Mas ele é deus das profecias também. Então, a gente vai ter esse negócio porque os acampamentos, eles não estão conseguindo ler profecias. Não estão conseguindo mais ter as profecias com eles. Então, isso é muito importante. E o Apolo, ele tem que resolver, né, os B.O.s dele, porque ele é deus da profecia. E ele fica muito chateado quando ele descobre que ele que tem que resolver as coisas. Mas é a vida, né, Apolo? Quem mandou ter muitos filhos, ter um Octávio, que criou uma guerra toda, né, entre semideuses gregos e romanos. Acontece, né, gente? Que bom, né, que ele criou isso, né, pra gente ter mais livros do Rick Riordan e desse universo maravilhoso que eu gosto tanto, gente. Muito, muito bom mesmo. E continuando, a gente vai ter uma coisa que eu gosto bastante é o desenvolvimento do próprio Apolo, porque eu acho muito legal como ele é desenvolvido. No começo do livro ele é muito arrogante, mas já pro final a gente vê que ele tá mudando, né? Que ele tá pensando, poxa, realmente, ser mortal não é fácil, né? Ele menosprezava muitos mortais, né? Então é legal ver esse desenvolvimento do personagem. Obviamente, são 5 livros das Profissões de Apolo, então vai ter muita coisa pra desenvolver o Apolo ainda. Mas é legal, né, já ver que ele tá começando. E é muito da hora ver ele desenvolvendo. Acho muito engraçado as referências que o Rick Riordan ele faz pra música, pra cinema. Acho muito legal as referências que ele faz. As coisas totalmente aleatórias que ele bota. Tipo, como eu li na orelha que o Apolo ele gosta muito de óleo e de bacon. Então, é bem engraçado, gente. Eu gosto bastante. Eu gosto bastante também do contexto mitológico e também da história que o Rick Riordan ele botou aqui. Porque ele vai... Não sei se é spoiler. Mas ele vai trazer vários personagens da história. Então, eu acho isso muito interessante. Eu adoro mitologia, gente. Acho muito da hora, muito legal. E é bem legal, né, que o Rick Riordan ele traga isso para os livros. Falando de mitologia, né, dessas coisas, aqui no final do livro a gente tem uma coisa que eu acho interessante, né, para quem não tem essa base, né, da mitologia grega. Então a gente tem aqui um guia para entender Apolo. Eu não vou mostrar porque o guia... vou mostrar sim, vai. Por causa que essa parte aqui é uma coisa bem importante, então eu não vou mostrar. Gente, nunca... Eu tô mostrando o guia aqui, gente, guia pra entender Apolo, mas não é pra vocês ficarem vendo não, tá? Porque, gente, bota no final do livro, deve botar no início, né? Porque é uma coisa bem... Um nome aqui... Ai, gente, nunca cai nessa coisa, tá? De querer ver a última página do livro. Não façam isso. Porque os livros do Rick Riordan sempre tem um negócio mais... Uma agulhinha, assim, de spoiler. Então não façam isso. Mas eu tô falando aqui que tem um guia para entender Apolo, que fala, né, sobre todas as coisas que aconteceram, né, tipo, acampamento Júpiter, acampamento meio-sangue. Então sempre vai ter essas coisas. Aqui eu posso mostrar. Que tem o nome, coisa mitológica, coisa do universo de Percy Jackson. Como, por exemplo, a gente tem Apolo, ele mesmo. Apolo, deus grego do sol, da profecia, da música e da cura. Filho de Zeus e Leto, e irmão gêmeo de Artemis. Eu acho interessante ele botar isso também, porque como a gente tá na cabeça, né, do Apolo, a gente tá vendo a história por parte dele, ele fala várias coisas da própria história do Apolo. Ele fala dos amores que ele teve na juventude dele, que eu acho bem legal como o Rick Riordan ele trata isso. Acho que ele trata com uma sensibilidade muito boa, assim, na medida certa. Então a gente sempre vai estar aqui. A gente tem aqui o que é o Bosque de Dodona, o que é o Bunker 9. Bunker 9 é uma coisa do acampamento meio sangue que eu não vou falar, né, pra dar aqui um pouco de spoiler. A gente tem aqui Coliseu. O que é um Coliseu, gente? Coliseu é um anfiteatro elíptico no centro de Roma, na Itália.
com capacidade para 50 mil espectadores sentados. O Coliseu era usado para competições entre gladiadores e para espetáculos públicos, como simulações de batalhas navais, caçadas, execuções e reencenações de batalhas e dramas famosos. Então sempre vai ter isso daqui, gente, pra dar um geral pra gente, o que eu acho muito legal. Esse livro, gente, eu demorei acho que um mês. É um mês em média mesmo, que pra ler esse livro. Porque, gente, eu não sei o que acontece com os livros do Rick Riordan, mas eu sempre começo lendo. E aí eu demoro assim, eu fico meio empacada. Mas aí eu pego pra ler, tipo, pego mesmo. E, gente, eu termino muito rápido os livros dele e eu fico muito animado com a história. Eu senti que acabou muito rápido esse livro, por causa que eu li ele. E, gente, eu quero mais. Não falou tudo. Eu quero mais na minha cabeça agora. Gente, eu adorei esse livro. Acho que eu gostei bastante dele, na verdade. Gostei muito dele. Os primeiros de Heróis Olímpio, eu lembro que eu não tinha amado tanto. Tipo, foi muito legal. Adorei as batalhas. Gostei, né, dessa coisa de ver outros semideuses. Eu tava triste pelo Percy, mas eu gostei muito desses novos personagens. Mas eu acho que eu gostei um pouco mais das provações de Apolo, viu? Sendo bem sincera. Acho que me prendeu mais. Uma coisa legal aqui de As Provações de Apolo é que eu descobri o plot twist antes dele ser revelado. Gente, nunca acontece isso comigo. Sinceramente. Por causa que até livros de mistério, eu não sei. Na minha opinião, eu não gosto muito de ficar tentando resolver o mistério, assim. Não gosto muito de parar pra ficar pensando. Eu sei, eu penso no subconsciente, sabe? Eu tô lendo e eu penso um pouquinho, mas eu continuo lendo, por causa que eu quero descobrir logo, né? Então, eu não chego a ficar parando pra tentar resolver. Mas, gente, na Provação de Apolo, eu resolvi rapidinho, já tinha sacado quem era. Quem era o plot twist. Há um tempinho assim. Mas mesmo assim eu fiquei bem sensibilizada com o plot twist. Ai, gente, muita dó. Foi de apertar o coração assim, por causa que a gente tava vendo, né, a evolução do Apolo. Então, foi bem triste, assim. Mas a gente sabe que tem os outros livros e que isso vai se resolver, pelo amor de Deus. Não pode ter acabado assim. Obviamente não acabou, né? Mas eu tô dizendo que tem que dar continuidade pra esse plot. Aliás, gente, pra quem não sabe o que é plot twist, é uma reviravolta na história. Então eu já tinha descobrido a reviravolta há um tempinho. Mas mesmo assim, estou muito feliz com As Provações de Apolo. Eu adorei esse livro. Já estou muito ansiosa para ler o segundo. E, gente, tava pensando aqui, se eu terminar As Provações de Apolo, eu vou terminar as sagas do acampamento Meio Sangue do acampamento Júpiter, né? Ai, gente, que triste. Que bad. Porque, pra quem não sabe, gente, eu tô falando aqui, tô destrinchando a palavra do Rick Riordan, só que Percy Jackson é um baita de um esquema de pirâmide. Você lê um livro, você lê os 5 livros de Percy Jackson e tem vários outros. Eu sei que o pessoal fala esquema de pirâmide porque são vários livros, né, e tudo mais, que contam o mesmo universo, né, então faz parte da história. Só que você não precisa ler. Você não precisa ler as outras sagas. Você vai estar perdendo muita coisa? Você vai estar realmente perdendo muita coisa legal. Só que se você quiser parar, tá tudo bem, gente. Não se obriguem a ler todos os livros do Rick Riordan. Eu realmente não vou ler todos, talvez. Mas eu realmente leio esses livros porque eu gosto muito da história. E porque eu fico muito curiosa. E porque eu adoro esse escritor Rick Riordan. Eu adoro o universo de Percy Jackson. É um dos universos mais bem construídos, na minha opinião. É muito legal. E eu digo assim por causa que As Provações de Apolo, eu acho que é a última saga que faz parte do acampamento Meio Sangue do acampamento Júpiter. Porque, e da mitologia grega-romana. Porque a gente tem as crônicas de Crane. A gente tem as crônicas de Crane. Ai, gente, me esqueci como pronuncia o nome dele, gente. Vocês vão estar aqui me desculpando aqui. As Crônicas de Crane. Acho que é assim. Que é de mitologia egípcia. Eu não sei onde se passa. Talvez no Egito? Não sei. Talvez não, né? Por causa que mitologia grega e romana se passam em Nova York, nos Estados Unidos. Então talvez não passe, não. Então a gente tem as Crônicas de Crane da mitologia egípcia. E a gente tem as crônicas... Crônicas não, gente. A gente tem Magnus Chase, que é da mitologia nórdica. Eu tenho os 2 primeiros livros do Magnus Chase. Estão aqui, gente, do lado. Não sei se tá dando pra ver, mas eu tenho os 2 primeiros, porque minha irmã me deu.
E tanto as Crônicas de Crane quanto Magnus Chase são trilogias. Todos os livros de mitologia grega são sagas de 5 livros. Então, ai, gente, se eu terminasse, terminaria, né? Ai, que dor no coração. Mas é isso, gente. Eu estou muito animada para ler o segundo livro. Espero que vocês tenham gostado muito do vídeo. Se vocês gostaram, deixa aqui no like. Comente se você já leu As Provações de Apolo, se você também gostou. Se não gostou, o que você estava sentindo falta. Conte aqui nos comentários que eu vou adorar, gente, ler eles. Eu adoro ficar lendo os comentários de vocês. E, gente, eu vou deixar aqui na descrição As Provações de Apolo, caso vocês tenham interesse. Se inscreva aqui no canal, caso vocês queiram acompanhar mais dessa saga de ler os livros que eu ganhei de presente de aniversário e também de ler mais do Rick Oda e das Provações de Apolo. Espero que vocês tenham gostado muito do vídeo. Um grande beijo e até o próximo vídeo, gente. Tchau!